Olá, vamos para a nossa última aula, a 16ª. É uma pena porque a gente tinha conteúdo para muito mais aulas, né? Eu vou ter que dar uma resumida em várias coisas. Quando a gente voltar a um curso presencial, eu volto a oferecer essa disciplina e aí aprofundo algumas coisas, porque é muito conteúdo, né? Por mais que a gente corte, e a gente cortou dramaticamente um monte de coisa, é sempre uma perda, né? Se a gente tivesse nas nossas 15 semanas com 4 aulas em cada uma, ou seja, 60 aulas, eu acho que não seria ruim a gente poder dar esse curso de novo. Mas é o que nós temos e a gente tem que tentar fazer o que é melhor, não é? E peço apenas desculpas pela correria da aula de hoje, porque é um conteúdo bem denso e, no entanto, vou ter que ser superficial em muitas coisas. Eu sei que isso chateia alguns dos alunos, mas vocês vão aprender na vida de professor que às vezes a gente tem que dar umas cortadas mesmo, não tem jeito. Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje dos europeus chegando na China, nessa época moderna que a gente tem estudado. Aqui a gente vai entrelaçar várias das nossas aulas anteriores, porque a gente vai ter que resgatar algumas ideias, alguns até fatos, né, para tentar entender como é que foi esse conflito, né? Então vamos lá, a nossa aula aqui não vai ser curta hoje. Eu vou tentar, vamos ver. Bem, aqui recapitulando uma coisa que já tínhamos falado lá nas primeiras aulas, os contatos entre os europeus e os chineses não são é, poucos, né, ao longo da história. A gente tem, desde o período romano, contatos entre essas civilizações, essas culturas, mesmo que indiretos, né, através especialmente da Rota da Seda. Mas eu não quero nem tanto falar dessa experiência, apenas lembrar uma que é a mais badalada, né, que é das viagens do Marco Polo. Eu sei, eu já falei para vocês, inclusive, que há discussões se de fato Marco Polo chegou até a China ou não, se é um pouco aquele tipo de literatura medieval fantasiosa e que a gente teria comprado essa grande mentira sobre a viagem do Marco Polo, que teria mais ouvido histórias de outros mercadores do que propriamente ter tido a experiência de ir até a China, mas de qualquer forma, o que a historiografia consolidou, apesar dessa dúvida que paira, né? O que está consolidado sobre essas viagens do Marco Polo é que elas teriam acontecido por volta de 1254, ali, não, ele nasceu por volta de 1954, essas viagens teriam ocorrido em finais do século XIII, né? E teria tido essa rota aí, né? Essa rota bastante complexa, mas que traduz um pouco as os grandes eixos da Rota da Seda, né? Saiu de Veneza, veio aqui pela região da Turquia, do que é hoje a Turquia, mas que na época eram domínios muçulmanos, né? Passou por essa região do Irã, teria passado aqui essa região mais ao norte da Índia, do Tibete, até que teria entrado pela China do Império Khan, ou seja, da época do domínio dos mongóis, né? Então teria circulado pela China, como vocês podem ver, usando inclusive, obviamente, o Grande Canal como referência de transporte, né, de viagem do norte para o sul da China. No sul da China, então,
teria feito também algumas incursões mais internas na China, no território chinês. Desculpem. E depois teria voltado pela rota marítima, em parte marítima, né, das rotas comerciais que os chineses já conheciam, que ligavam tanto a China quanto a Indochina, a Malásia e a Índia, né? E da Índia, então, a Península Arábica e essa região do Golfo Pérsico, daí voltando para o Mar Mediterrâneo e voltando para casa, e sendo preso lá, aquela história que vocês já conhecem, né? Então, Marco Polo, a viagem dele, se é que ela ocorreu, ela teria ocorrido desta maneira, né? Nesses parâmetros. E eram esses os caminhos conhecidos de circulação das mercadorias. Menos das pessoas e mais das mercadorias. O que também não impedia que as pessoas circulassem aí nesses caminhos. Né? É só para lembrar para vocês dessa questão que os contatos entre os europeus e os chineses não se restringiram apenas à época moderna, eles aconteceram anteriormente. Tá? Aqui, mais uma vez, reforçando essas linhas de força das rotas comerciais entre a China e a Europa, né, o Ocidente, se vocês quiserem chamar assim, a Rota da Seda pelo caminho territorial, as suas várias variantes, inclusive as alternativas na Península Arábica e assim por diante, e a rota dos comerciantes dos juncos chineses, né? Como vocês podem ver, uma interligação de várias rotas, de vários caminhos de comércio, né? Interligando vários portos, vários pontos do Extremo Oriente, da Índia, da Ásia do Sul, como a gente estudou, né? Da costa oriental da África e a Península Arábica e, finalmente, o Mediterrâneo. Né? Então, isso eram as rotas conhecidas e eram os caminhos possíveis até que os portugueses chegam à Índia e da Índia vão se expandindo gradativamente em direção a mais Oriente. Né? Então, eles vão primeiro para a Malásia e depois eles vão chegar no Japão e depois na China. Tá? Aqui a gente tem, mais uma vez, a mesma informação, só que mais próxima, né? Ou recortada só na região do Oriente. Né? A gente tem aqui o Mar da China, que é essa região mais ao sul, desculpem, essa região aqui mais ao sul, onde está Cantão, que a gente vai falar já já, tá? E mais ao norte você tem o Mar Amarelo, mais ao norte você tem o Mar do Japão, né? Tudo isso faz parte do Pacífico, é claro, já que é o Índico, né? E, mais uma vez, a gente percebe que são várias as rotas, vários os pontos de contato, né, que os comerciantes chineses e até mesmo depois ou antes, né, os grandes navegadores chineses, como por exemplo esse Shen He, de 1405 a 1533, andaram circulando por aqui. Mas a gente já viu desde do Zheng He que as expedições oficiais chinesas, elas meio que percorriam o ramo de rotas que os juncos dos comerciantes chineses já circulavam. Né? Não havia grandes novidades nessas rotas, nesses caminhos de navegação. Tá? E aí interligavam a China, né? E outras regiões do Extremo Oriente com a Índia, e aí fazia as conexões necessárias com o mundo muçulmano através desses pontos aqui, o norte da África, a costa oriental da África, a Península Arábica e o Golfo Pérsico. Tá? Aqui a gente também tem que lembrar das pressões que os piratas japoneses faziam aqui nessa costa, que vai explicar, inclusive, as alianças que Portugal vai obter na China.
né? Aqui um recorte um pouquinho mais próximo desse território chinês que nos interessa, né? Especialmente essa região aqui, ó, de Cantão, especialmente Cantão, Hong Kong, né? E depois aqui a gente vai ver que tem Macau. Mas eu queria apresentar primeiro para vocês Cantão. Por quê? Porque foi aí que aconteceu aconteceram os primeiros contatos entre os portugueses e os chineses. O primeiro navegador a chegar à costa da China foi esse Jorge Álvares, em 1513. Ou seja, se vocês lembrarem que os portugueses chegaram na Índia, em Calicut, em 1498, que em 1510 eles já estavam conquistando Goa, que vai se transformar na capital do estado da Índia, né? Então não é de se espantar que em 1513, tão cedo, um comerciante português tenha chegado a Cantão. Havia notícias de um comércio muito pulsante na região, a gente já viu ali nos mapas anteriores, que de Cantão havia um fluxo de comércio com as redes de rotas marítimas para a Malásia e para a Índia. Então, Cantão era um porto muito ativo e muito importante nessa, nessa tramitação dessas rotas, né? E é claro que os portugueses ouviam as notícias dos lugares que eles iam e com essas notícias eles iam atrás do que interessava, né? Em seguida, alguns anos mais tarde, 3 anos depois, um outro navegante português, o Fernão Pérez de Andrade, vai a Cantão, né? E depois, uns anos depois, ele tentou levar uma embaixada liderada por um homem chamado Tomé Pires. E a pretensão dessa embaixada era chegar até o imperador da dinastia Ming, e isso foi por volta de 1520. E eles queriam, com isso, estabelecer relações comerciais formais com a China. Eles achavam, no fundo, que ia ser tão fácil quanto foi no caso da Índia, né? A Índia era diferente da China porque a Índia era pulverizado, como a gente sabe, né? O poder eles não encontraram um poder central, quer dizer, até encontraram em alguns lugares, mas se a gente pensar na Índia como um todo, não era assim, né? Havia vários principados, reinos e inclusive inimigos entre si, e isso foi muito explorado pelos portugueses para conseguir se fixar em regiões e portos importantes na Índia. Aqui na China a coisa foi diferente, né? Eles tinham que fazer uma interlocução com o governo central e essa interlocução nem sempre foi feliz, como foi o caso dessa embaixada, né? O Tomé Pires acabou preso junto com a comitiva e, em troca, o imperador pediu que os portugueses saíssem de Malaca. É isso. Parece que o rei de Malaca, que tinha tido um mau contato com os portugueses e que era Malaca era um reino tributário da China, portanto, pagava tributos à China e, em troca, ganhava proteção, né? Então, o imperador chinês achou que ouviu as reclamações desse rei de Malaca e, com isso, fez essa atitude, né? Capturou a embaixada e exigiu o pagamento da liberdade do Tomé Pires em troca da saída dos portugueses de Malaca. É claro que os portugueses não saíram de Malaca e o pobre do Tomé Pires morreu. Não se sabe bem exatamente quando ele foi executado, mas foi o resultado dessa embaixada, um completo fracasso, né? Retumbante para gato, como eu escrevi aqui, né? Nos anos seguintes, 1521 e 22, novas tentativas por parte de portugueses foram feitas para estabelecer relações comerciais com a China, mas eles nunca conseguiam, porque também a gente tem que lembrar a atitude que os chineses tinham em relação aos estrangeiros. Eles desconfiavam, né, muito dos estrangeiros.
especialmente desses estrangeiros que eles chamavam de frangues, que era um nome. Há uma controvérsia, alguns acham que não é bem essa origem, mas em geral se diz que essa origem vem da denominação que os muçulmanos davam aos ocidentais, os franges, que seria uma corruptela da palavra francos, né? E então esse termo ele circulou pelo Oriente e definia os portugueses, os europeus como um todo, mas especialmente os portugueses que chegaram à China, né? Então, os chineses tinham muita desconfiança dos frangues, dos portugueses, e não foi fácil. Esses primeiros contatos foram muito duros e difíceis, né? É, aqui tem um interregno grande só para dizer que em 1684, somente em 1684, a China, que já estava na dinastia Qing, abriu o porto de Cantão para holandeses, ingleses e franceses, porque esses chegaram mais tarde, né, do que os portugueses e pressionaram as autoridades chinesas para um lugar que pudesse fazer comércio. Os portugueses já estavam fixados em Macau e tinham o monopólio daquela entrada. Então, os ingleses, os holandeses e franceses acabaram, primeiro os holandeses, depois os ingleses e franceses entraram na dança, acabaram tendo essa concessão da China de fazer o comércio diretamente em Cantão, né? E aqui o que vai marcar esse comércio já lá para o final do século XVII, ou seja, a gente está falando mais do que um século depois desse período inicial dos primeiros contatos dos portugueses em Cantão, a grande questão aí foi a questão do comércio do chá, que eu já falei para vocês na aula passada, que o chá passou a ser muito consumido da Europa, né? Os holandeses difundiram o uso do chá na Europa. Alguns dizem que foram os portugueses, mas a gente não precisa brigar. A gente vai dizer que portugueses e holandeses difundiram o uso do chá na Europa. E os ingleses. Estava passando um mosquito aqui, desculpe, gente. E os ingleses assumiram esse hábito alegremente, né? Isso aumentou a necessidade desse produto na Europa e era de Cantão que saía uma boa parte dessa produção para o Ocidente, né? Então, entenda, eu dei um pulo de séculos aí, de mais de um século aí, apenas porque a gente está falando de Cantão, né? Então, eu aqui já achei melhor juntar essas duas informações para vocês saberem. Então, os portugueses primeiro tentaram entrar na China por Cantão, não conseguiram de jeito nenhum. Mais tarde, no século XVII, no final do século XVII, os europeus vão conseguir, os europeus que não os portugueses, vão conseguir a autorização do imperador Qing para entrar nesse porto, e apenas nesse porto, e fazer comércio com a China. Tá? E por que eu dei aqui uma imagenzinha de Cantão, para a gente ver como é que é o mapa da cidade, para vocês terem ideia de como se desenhava, né, cidades no século XVI e XVII. Aqui um mapa francês mostrando a China, especialmente a região de Cantão, que vocês estão vendo aqui, né, mais ao sul, mas também mostra Pequim, desculpe, mostra Nanquim e mais ao norte Pequim, né? A Tartária Oriental, Ocidental e assim por diante, o Mar da China, né? É, De fato, então, os portugueses ficaram proibidos de penetrar no comércio na costa da China a partir daqueles incidentes de 1521, 1522, a morte do Tomé Pires e assim por diante, e eles acabaram sendo proibidos de costear, de ficarem na costa chinesa, né? Mas, a partir de 1550, eles começaram a voltar, os portugueses, com alguns pretextos, dizendo que tinham que secar mercadoria, que tinham que ficar um pouquinho ali.
e algumas ilhas ali em torno próximos a Cantão, mas não em Cantão. As autoridades, aí é interessante porque a historiografia portuguesa diz que os portugueses conseguiram isso através de tratados, né? Acabaram ficando com, especialmente com os mandarins, aqueles funcionários letrados que administravam as províncias chinesas, né? Se você for olhar a historiografia chinesa, você vai ver que a interpretação é completamente diferente. Eles dizem que os portugueses subornaram muitas autoridades da região de Cantão, dos mandarins locais, e com isso iam ganhando algumas concessões, algumas permissões de passarem algum tempo na costa, de secarem as mercadorias, e assim foram se aproximando das autoridades chinesas e de uma ocupação da China, né? Então tem uma discrepância entre a interpretação ocidental e a interpretação chinesa. Bom, então, depois de muita conversinha, de muito papo cuidadoso, os portugueses vão conseguir chegar a Macau, essa região aqui, ó, que vocês estão vendo. Podem ver, ó, Guangzhou é Cantão, tá? Então, Cantão fica aqui dentro dessa foz, que mistura aqui com a Bahia de Amacau, né? E, portanto, a posição dos portugueses aqui em Macau é bastante interessante, né? A distância aqui não é muito grande em termos de navegação. Então, na verdade, eles estavam aqui na rebarba daquele eixo comercial que nós falamos que era tão ativo aqui no sul da China. Eles se fixaram, então, nessa baía de Amá, que em cantonês é Amagao. Esse nome ele tem origem num templo que foi construído para a deusa Amá, daí o nome Amagao, né? E para os portugueses, então, o som era Amagal, Amacau, Amacau e, por fim, Macau, né? É daí que vem o nome da cidade em português. Durante a dinastia Ming, ou seja, antes da chegada dos portugueses, era uma região, não era uma região rica, essa região de Macau especificamente, era uma região que tinha muitos pescadores, que tinham vindo de Cantão ou então de Fujian, que é a outra região, a outra, o outro local do qual eles vinham, né? E eles se estabeleceram nessa baía e construíram um templo, o Templo de Amar, como a gente falou, ou seja, consolidaram uma comunidade nessa região, mas não eram pessoas muito ricas, como eu disse, eram ligados à pesca, sofriam muito com a ação dos piratas japoneses, e isso também foi levado em conta pelas autoridades chinesas, porque os portugueses, ficando em Macau, eles garantiam, então, a, a defesa da região, né, numa entrada bem estratégica, como vocês podem ver, para Cantão, né, defendendo, portanto, dos piratas japoneses, né. Então, os portugueses já estavam em Macau ilegalmente ou provisoriamente, né, entre 1553 e 1554, né, e, finalmente, em 1557, eles receberam a autorização das autoridades chinesas, especialmente dos mandarins de Cantão, para se estabelecer permanentemente em Macau, né? E só saíram de Macau em 1999, né? Então, a presença portuguesa em Macau é a mais longeva das presenças portuguesas no ambiente do que a gente chama de território ultramarino, né?
Foi uma dominação bem longa mesmo, essa de Macau. Aqui a gente vai ver, aqui a gente vai ver um mapa de época do século XVI, XVII já, mostrando a China, né, a Coreia, o Japão, aqui a Indochina, a Malásia, e especificamente eu retirei esse pedacinho aqui, ó, que é onde a gente está falando, tem Cantão, tem Hong Kong, tem Macau, tá? É uma região extremamente estratégica. Lembrar que essa costa ela é muito difícil, né? Porque ela tem muitos tufões, ela tem um clima muito inóspito. E essa baía de Macau e mesmo o estuário de Cantão, eles eram uma defesa importante contra essas intempéries, né? Então, por isso que era um porto tão atrativo, uma região tão atrativa para estabelecer portos, né? Que era mais seguro. Aqui uma coisa importante da gente notar nesse mapa, que é do século XVII, é justamente perceber que Macau é uma península, né? Então é isso, tem um estreitozinho que liga ao continente, aqui tem até uma muralha, né, para controlar a entrada e saída dos portugueses e chineses dentro dessa cidade, né? E também a cidade em si também era murada, como vocês podem ver. E ela fica numa península. Pode parecer uma ilha, mas não é, porque ela está ligada ao continente por esse istmo, como a gente fala, né? Por essa língua de terra aqui que consolida a posição de península. Tá? Aqui vai acontecer um fenômeno interessante, Macau, que é uma mistura muito grande, né? De portugueses com chineses. Além disso, havia a presença de outras etnias, malaios, indianos. Então, Macau vai se transformar num grande cadinho de misturas e de mestiçagem, com uma presença de uma população mestiça, mas misturada com portugueses, bastante significativa, né? Então é um lugar bem interessante de se estudar. É pena que a gente não tem muito tempo para falar de aspectos mais específicos sobre essa sociedade. Aqui uma outra vista de Macau, no final do século XVII. Mais uma vez a marca do istmo aqui, né? E a cidade desenhada dessa forma. E, e só para vocês terem uma ideia do desenho da península. Bom, o que é importante a gente registrar desse domínio português de Macau é que, na verdade, Macau vai se transformar num ponto comum de três eixos comerciais muito poderosos, né? Esses três eixos vão ligar a China, o Oriente, ao Ocidente, né? Macau, China, Ocidente. Estarão conectados por três caminhos, três possibilidades de caminho. Um deles é o sair de Macau, né? Ou vou fazer o caminho contrário, então, de Lisboa, passando por Goa, Malaca, aqui na Indonésia, e Macau, tá? Essa é a rota mais longa, não é a mais longa necessariamente, mas é a mais comum, né? A mais frequentada, digamos assim. De Macau, como vocês já sabem, né, vai sair anualmente um barco para fazer comércio com os japoneses em Nagasaki, né? Então essa conexão aqui é importante. Importante para a China, como eu já disse para vocês, e importante também para os portugueses. Lembrem-se que a prata do Japão vai entrar por aqui, por Macau, e isso vai agradar muito os imperadores chineses, né? E essa conexão também se interliga com Manila, nas Filipinas, e aí já numa ligação com a coroa espanhola e não com a coroa portuguesa, fazendo com que como o mundo é redondo, né, como sabemos disso,
esse galeão do Pacífico, ele vai sair daqui e vai chegar à América, na região de Acapulco. Às vezes, também podia vir aqui para o Peru, também podia acontecer isso. Lima também, de vez em quando, recebia essa rota também, né? Mas era mais comum até Acapulco. E daqui de Acapulco, os produtos podiam atravessar e ir para o porto de Veracruz e de Veracruz para a Espanha, né? Lembrem-se também que durante muito tempo, desse período, de 1580 a 1640, a gente tem a União Ibérica, né? A tal monarquia dual. Então, na verdade, essa interligação eram três caminhos que atendiam aos interesses ibéricos, na verdade, né? Apesar de se manter a autonomia da Espanha e de Portugal em relação às suas conquistas, a circulação aqui, com certeza, era mais tranquila. Então, esses três eixos, as três rotas comerciais são muito importantes, como vocês podem ver, e vão interligar esses mundos, fazendo que muitos historiadores hoje em dia falam de mundialização, primeira globalização, são termos que são muito utilizados, e esse é um desenho maravilhoso para a gente perceber que, de fato, não há nenhum exagero de você dizer que houve uma mundialização. Todos os continentes, com exceção, é claro, da Oceania, que ainda não circulava aí o conhecimento sobre ela, mas todos os continentes conhecidos, as quatro partes do mundo, como diz o Gruzinski no livro dele, é o título do livro dele, estão conectadas, né? É muito bonito isso. Eu fico sempre emocionada quando eu vejo. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vai falar um pouco sobre as impressões que os chineses tinham sobre os portugueses, né? Não eram as melhores. Aqui a gente tem um trechinho de um historiador chinês, o Kai Xiong-Fok. Ele tem um livro interessante que ele faz uma leitura das fontes chinesas sobre os portugueses. E várias coisas ele diz. Os chineses achavam que os portugueses eram muito estranhos, que tinham pés gigantescos, narizes enormes, que pareciam uns demônios, uns goblins, umas coisas assim assustadoras, né? A opinião dos chineses não era nada boa. E eu escolhi um pedacinho só para a gente ter uma ideia disso, né? Diz a fonte chinesa citada pelo professor Fock. Os bárbaros que têm percorrido os mares em busca de lucros comerciais são manhosos e difíceis de controlar, não faltando entre eles ladrões e malfeitores. Movimentam-se como peixes e aves, tornando-se, deste modo, ainda mais difíceis de controlar. Por isso devemos sujeitá-los a ordenanças e não podemos afrouxar o seu controle, nem que seja por um só dia, né? Isso aqui é uma recomendação. E aí misturavam uma série de coisas, achavam que os portugueses eram originários de povos antropofágicos que gostavam de comer gente, especialmente criancinhas, como eu já contei para vocês, é, que eram pessoas muito, pareciam pessoas normais quando estavam calmos e tranquilos, mas quando estavam irritados viravam verdadeiros animais, verdadeiros monstros. Daí a comparação aí com outros animais também, né? Então, a opinião realmente dos chineses sobre os portugueses não era das melhores possíveis, e a gente entende com isso por que eles resistiram tanto no século XVI, no início do século XVI, à penetração, à presença dos portugueses nessa região, né? Não era muito, não era uma opinião muito boa que os chineses tinham sobre os portugueses. E vocês podem me perguntar, e os portugueses? Qual a opinião que os portugueses tinham sobre os chineses? Também não eram lá muito boas opiniões que os portugueses tinham sobre os chineses, né? É, Eu tenho aqui um trechinho do Frei Gaspar da Cruz, do Tratado das Coisas da China, que foi publicado em 1570. Ele teve na China um pouco antes, eu acho que, se não me engano, 1565, mais ou menos, né?
E esse Frei ele vai escrever: ainda que os chinas comumente sejam feios, tendo olhos pequenos e rostos e narizes esmagados, e sejam desbarbados, com os cabelinhos nas maçãs da barba, todavia se acham alguns que têm os rostos muito bonitos, muito bem feitos e proporcionados, com olhos grandes, barbas bem postas e narizes bem feitos. Mas desses são muito poucos, e pode ser que sejam de outras nações, nos tempos antigos, entremetidas nos Chinas, e em tempo que eles comunicavam diversas gentes. Ou seja, é interessante ver nesse trecho, primeiro, a má impressão que o aspecto físico dos chineses causava aos portugueses, e, por outro lado, é interessante perceber como o Frei Gaspar nota, né, que é uma região antiga, de circulação de gentes antiga e, portanto, não poderia haver um tipo de chinês, né? Você tem uma riqueza de imagens. Aqui a gente tem uma imagem do Linschoten, que eu já mostrei para vocês outras gravuras dele, e aqui, obviamente, trata-se de um letrado, né? De um funcionário público chinês, porque tem essa roupa que eu já falei para vocês, né? Essa roupa avermelhada com aquele cinto especial. Isso eu já também tinha dito para vocês. Isso aqui é um registro de um holandês sobre o relato do Linschoten, né? Bem, é, vamos falar também um pouquinho agora sobre as questões mais ligadas à cultura, né? Eu estou tentando evitar o termo religião. Por quê? Porque a gente faz uma confusão danada. Nós ocidentais temos uma certa dificuldade, porque isso que nós chamamos de religião e religiões na China, elas também podem ser traduzidas como filosofia, né? Então, por isso que quando a gente vai falar, a gente dá uma engasgada, né? Então, a gente tem três grandes filosofias ou religiões, ou filosofias barra religiões, ou filosofias barra espiritualidades na China, né? Duas muito antigas, do tempo, sei lá, 500 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, ou seja, século V, século VI antes de Cristo. Outras mais recentes, aí, século III antes de Cristo, mais recente nesse sentido, mas que só se difunde mesmo a partir do século VI. Né? Mas o que é interessante no caso da China é que nenhuma dessas percepções do mundo, dessa espiritualidade, dessa filosofia, exclui completamente a outra ao longo do tempo. Né? Então, atualmente, a gente pode, atualmente, digo, melhor dizendo, no século XVI, quando a gente encontra a China nesse encontro com os ocidentais, né, a gente tem as três grandes, como são conhecidas, as três grandes da China. Né? E aqui eu fiz um resuminho, só para a gente ter uma ideia do que são essas três grandes. Eu estou com problema com o S. É o taoísmo, né? Que é uma tradição filosófica muito antiga, que existe na China a partir dos sistemas de Lao Zi. Zi, aliás, é o nome chinês para mestre. E a gente faz essa tradução errada, a gente acha que o nome do cara é Lao Zi. Mas ao pé da letra, na verdade, é Mestre Lao. O nome seria mais esse. Né? Mas, de qualquer forma, ficou esse nome, Lao Zi. O Tao, ele significa caminho, via, princípio. Então não é mais essa ideia de trajetória, né? De via, de espiritualização,
de experiência de vida, nesse sentido, né? O taoísmo ele inclui culto a divindades, várias divindades, portanto é politeísmo, né, associado a uma tradição filosófica, e ele está cheio de práticas bastante antigas que resultam em práticas de adivinhação, em exorcismo, em coisas ligadas a fenômenos naturais, né? Leituras desses fenômenos naturais. Isso é uma forma muito marcante do taoísmo. Já o confucionismo também é uma tradição filosófica, também muito antiga, lá por volta do século V, VI também, e ela se funda a partir dos ensinamentos de um sujeito chamado Confúcio, ou Kongzi, aí mais uma vez o mestre Kong, né? A palavra Confúcio foi uma criação dos jesuítas. Os jesuítas queriam traduzir o nome do mestre Kong, né, para as línguas, para o latim, para as línguas ocidentais, né? Então eles criam essa coisa do som, né, Confúcio, tá? Então a palavra Confúcio não existe em chinês, é uma palavra portuguesa, né? Construída por jesuítas italianos, portugueses, franceses, etc. Isso é muito interessante porque e é muito comum. A gente vai ver aqui que muitos jesuítas assumiram nomes chineses, muitos chineses assumiram nomes ocidentais, numa circulação aí muito interessante de influências, né? O Confúcio, então, o Kongzi, ele definiu algumas práticas e regras de condutas civis, ou seja, para você fazer em público e também privadas, né? Você fazer você mesma com você mesmo e dentro da sua família, né? E essa filosofia ela foi assimilada na China imperial como referência para a governança. Então, é difícil a gente definir o confucionismo justamente porque ele é tudo isso. Ele é uma tradição filosófica, mas ele também é uma ação política, né? Uma governança, uma maneira de governar. E isso confunde a gente, né? A gente está acostumado a pensar as coisas separadas, a gente fica um pouco perplexo em relação a isso. A gente tem também o budismo, que chega um pouco mais tarde, bem mais tarde, aliás, do que essas outras filosofias, né? O budismo também pode ser entendido como uma filosofia, ao fim e ao cabo, é mais identificado com religião, mas também pode chegar a ser percepcionado como uma tradição filosófica, né? Ele chega na China por volta do século III a.C., mas na verdade ele só começa a se difundir a partir do século VI e só vai ter assim uma certa popularidade mais para o final, lá para o século IX, por exemplo. Então tem um período aí bastante largo de difusão do budismo. E a questão é muito complexa, porque o budismo ele é originado, claro, da Índia, mas ele chega na China e os textos vão ser transcritos e traduzidos por volta do século IV, século V, e é muito difícil a tradução entre o sânscrito e o chinês, né? E alguns historiadores indicam que há não erros, mas verdadeiras criações, interpretações no processo de tradução dos textos clássicos de sânscrito para o chinês, né? E essas interpretações resultantes dessa lost in translation, né, perdido na tradução, vai criar uma série de correntes de budismo que vão se espalhar por toda a China, né?
Então, essas interpretações diferentes dos originais indianos vão alimentar várias correntes que vão se espalhar por toda a China, é uma característica do budismo chinês. E o budismo chinês ele vai assimilar uma série de princípios do confucionismo e do taoísmo. E, ao longo do tempo, o próprio taoísmo e o próprio confucionismo vão assimilar elementos também do budismo. Então, é por isso que eu trouxe aqui o trecho do Brodel, que é um livro que eu já deixei para vocês no AVA para vocês lerem, né? O livro do Brodel, o Gramática das Civilizações, tem um trechinho na página 174 que ele diz assim: ao se implantar na terra chinesa o confucionismo e o taoísmo, quase ao mesmo tempo, depois, bem mais tarde, o budismo, não são eliminados, a despeito de suas querelas, das suas brigas e lutas, das suas disputas. E nem sempre se distinguem um do outro, pelo menos aos nossos olhos de ocidentais, né? Na verdade, eles ter-se-ão acrescentado a uma vida religiosa bem anterior, primitiva e poderosa. Ou seja, o que o Brodel está assinalando é que a cultura chinesa ela não exclui essas três grandes linhas filosóficas, religiosas, né? E é fácil estabelecer pontes entre elas quando você se aproxima para estudá-las, né? Então, de fato, é muito interessante. Eu estou sendo super sintética, né? Mas eu acho que com isso a gente tem uma ideia geral do que os europeus encontraram na China no século XVI. E aí o que aconteceu? Né? O que estava acontecendo na China no século XVI com essas três grandes? O budismo ele já tinha se popularizado no século XVI. Era extremamente popular, extremamente difundido entre as pessoas comuns da China. Assim como o taoísmo também, aquelas práticas mágicas, né, que tanto eram é, que eram muito úteis no dia a dia, né? Você colocar determinadas coisas para acontecer determinadas coisas, são raciocínios mágicos que afloram na vida cotidiana, né, dos chineses. Por outro lado, no confucionismo, a gente tinha, desde o século XII, mais ou menos, tido uma espécie de renascimento, uma espécie de releitura do confucionismo, no que se convencionou chamar de neoconfucionismo. Eu já falei aqui disso algumas vezes, que eu disse que os funcionários eram neoconfucianos e tinham uma certa rivalidade com os budistas, né? E isso aqui fica mais claro, porque a gente vai precisar falar um pouco mais disso, então eu já trouxe para vocês ficarem sabendo, né? Esses neoconfucianos, então, eles são antagonistas do budismo e também do taoísmo. Por quê? Porque eles defendem uma percepção de mundo mais racional, mais secular, menos religiosa, né? Mas isso não quer dizer que eles também não aceitassem algumas questões fundamentais tanto do budismo quanto do taoísmo. Então, mesmo tendo essa atitude de crítica e de desprezo a algumas tradições budistas e taoístas, os neoconfucianos não conseguiram romper completamente. Aí, lembrando Brodel, né, essas três grandes elas não conseguem se livrar uma da outra, nem nesse período dos neoconfucianos. É, lembrar que os letrados chineses, que são os funcionários públicos, que fazem aqueles concursos que a gente falou tantas vezes, em geral são neoconfucianos, ou seja, eles tiveram que fazer uma leitura profunda dos clássicos de Confúcio e dos seus comentadores, especialmente dos comentadores que faziam uma crítica ao budismo a partir do século XII. Então, eles tinham um desprezo significativo
em relação às manifestações populares ligadas ao budismo. E a gente vai ver já já por que isso é importante e por que eu estou enfatizando isso para falar para vocês. Né? Uma outra coisa que eu queria falar, antes da gente falar especificamente da missionação, é que o cristianismo também esteve na China. Né? Da mesma forma que a gente falou que o cristianismo esteve na Índia em tempos muito remotos, o cristianismo também chegou à China em tempos razoavelmente remotos. Para vocês terem uma ideia, os nestorianos, que também estavam na Índia, teriam conseguido chegar até a China por volta do século VII e teriam feito uma comunidade lá, uma espécie de colônia, né? E teriam sido até tolerados. Encontraram, inclusive, no século XVII, uma estela, uma inscrição em pedra, com autorização do imperador da época desses cristãos permanecerem dentro da China. Né? E mais tarde, no século XIII, no século XIV, a gente vai ver vários padres franciscanos se interessando para a China, estabelecendo missões na China, mas com a chegada da dinastia Ming, lá no século XIV, vocês sabem que, desconfiadíssimos dos estrangeiros, eles acabam banindo o cristianismo e expulsando esses franciscanos de dentro da China. Né? Mas aí, no século XVI, mais uma vez o cristianismo vai tentar penetrar na China. E aí a gente vai abrir um novo capítulo dessa história. O novo capítulo dessa história, a missionação na China, ela vai começar especialmente com os jesuítas. Depois outras ordens religiosas vão aparecer aqui. Mas primeiramente, com certeza, os grandes artífices da tentativa de conversão ao cristianismo dos chineses são os jesuítas. Tá? Eles foram a primeira ordem religiosa a se estabelecer em Macau, em 1565, né? E foram também, a partir de Macau, os primeiros religiosos a conseguirem penetrar na China, como eles chamavam a China de dentro, a China do interior, né? Cujo objetivo era chegar a Pequim e converter o imperador, e com isso converter toda a China. Era um sonho bastante arrojado. Quem primeiro sonhou esse sonho foi o Francisco Xavier. Ele, aliás, morreu tentando entrar na China. Ele morreu em 1552, e se vocês lembram do que eu acabei de falar sobre a presença dos portugueses ali na costa da China, nessa época era completamente proibido os portugueses entrarem. Né? Inclusive tinha uma pena de morte se alguém tentasse, permitisse, ajudasse um português a entrar na China, a pessoa morria, né? E a família dela também. Então, não era nada sensato transportar um português para o território chinês. O Francis Xavier vai morrer na ilha de Sanchão, que é uma ilha que fica à entrada daquele porto que tem Macau, né? Que também a gente chama de ilha de São João, São Chão, São João, né? Aquelas coisas da sonoridade das traduções. Mas o projeto, a ideia dele ficou registrada em cartas que ele queria, porque queria entrar na China, porque quando os jesuítas tiveram contato com os japoneses, eles aprenderam que a China era fundamental, né? Pela influência que a China tinha na própria cultura chinesa. Então, o Valignano, que é esse padre aqui, que era o provincial da Companhia de Jesus no Oriente, era italiano, mas chegou ao Oriente pelo padroado português, e aqui merece uma explicação rápida. O padroado era o direito que o rei de Portugal tinha de direitos e deveres que o rei de Portugal tinha de missionar, de amparar a missionação, de criar igrejas, de sustentar igrejas e amparar a missionação, e era pelo padroado que os jesuítas chegavam no Oriente, né?
saíam, por exemplo, podiam sair de qualquer lugar da Europa, de Roma, de Munique, de Amsterdã, não importa. Podia ser alemão, italiano, inglês, não importa. Para chegar à Índia, a chegar ao Oriente português, tinha que ir a Lisboa, e de Lisboa tinha que ir numa embarcação portuguesa até algum porto português, né? Especialmente Goa. Esse direito e, ao mesmo tempo, esse exclusivo, né, esse monopólio, era, facilitou muito a penetração da Companhia de Jesus em vários lugares do Oriente, especialmente no Japão, e aqui no início da história da presença dos jesuítas na China. Tá? O Valiano, então, vai pegar aquela ideia inicial do Francisco Xavier e vai promover, a partir do Japão e a partir de Macau, né, uma estratégia de penetração na China. Vocês vão falar, mas professora, Macau já é China. Sim, Macau é meio China, meio não. Né? Porque, na verdade, Macau é uma concessão que os chineses deram aos portugueses. Os portugueses, em troca, pagavam uma espécie de aluguel aos chineses. Eram 500 taéis. Taéis é a moeda em prata dos chineses. 500 taéis que eles tinham que pagar por ano, fora uns outros tributos que eles tinham que pagar, né? Para poder ficar ali, em Macau, né? Para poder ter a presença deles ali. Mas eles estavam proibidos de entrar na China. Ou só entravam na China, até Cantão ou outra região, com a permissão especial dos mandarins. E Pequim, então, era uma ideia impossível de chegar. Era muito protegida a cidade, né? Coração do Império Chinês. Então, a ideia era, a partir de Macau, você criar uma espécie de cabeça de ponte para fazer com que os jesuítas penetrassem na China. E o primeiro padre a fazer isso foi o padre Michele Ruggieri, convocado pelo Valignano. Você está vendo, são todos italianos, mas todos chegaram lá pelo padroado português. Todos eles passaram Lisboa, Goa, Macau. Essa era a rota. É a mesma rota comercial que a gente mostrou, também é a rota dos missionários. Né? E o Ruggieri, ele fez, então, aquilo que os jesuítas tinham feito no Japão. Eles fizeram uma tática que se chama acomodatio, ou acomodação. Ou seja, tentaram se parecer com os japoneses, ou aqui com os chineses, para poder facilitar a aproximação e, com isso, trazer os gentios, os japoneses e os chineses para a fé católica. Né? Só que aqui eles cometeram um erro, tanto o Valiano quanto o Ruggieri. Eles usaram mesmo a mesma ideia que tiveram no Japão, ou seja, eles emularam a vestimenta dos budistas, achando que com isso eles, assim como eles tinham conseguido no Japão, eles conseguiriam ser olhados pela população de forma positiva. De fato, pela população, eles até poderiam ser vistos de forma positiva. Mas no caso da China, não bastava isso. Por quê? Porque você tem os letrados, tem os funcionários letrados. E esses funcionários letrados, lembram-se, são neoconfucianos. Como são neoconfucianos, têm enormes preconceitos contra os budistas. Então, quando eles viram, nas primeiras vezes, os jesuítas travestidos de budistas, né, porque eles se vestiam como budistas, não rolou. Não deu certo. Né? De uma maneira geral, os funcionários, especialmente os mandarins, desconfiavam muito dos jesuítas. Né? E houve uma resistência muito grande. Até conseguiram chegar em algumas regiões, Cantão e uma outra cidade ali próxima, mas não conseguiam muito mais que isso. Até que
o Valiano arregimenta um novo padre que vai trabalhar com o Ruggeri, que é o Matteo Ricci, também ele italiano, como vocês podem ver. E o Matteo Ricci, ele vai fazer uma coisa que vai se tornar uma espécie de tradição da entrada de padres jesuítas chineses na China, jesuítas na China. Eles primeiro vão passar por Macau, no colégio de Macau, de São Paulo de Macau, que já já vou falar dele. Ali eles aprendem chinês durante um tempo, aprendem a ler e aprendem a falar, coisa que não é fácil, nenhuma coisa nem a outra. O padre Rogério, por exemplo, ficou um tempão lá e dizem que ele nunca foi muito bom na tradução e na fala, né, do chinês. E o Ritchie tinha uma habilidade muito grande para a leitura, então ele acabou aprendendo o chinês e foi ele que entendeu, que ele sacou que a similitude com os budistas não estava dando certo para o caso chinês, que era melhor eles serem identificados como letrados, né? Não como religiosos, mas como letrados. E aqui nessa imagem do Matteo Ricci, é interessante que vocês vão ver, ele tem um mapa na mão, né? Isso aqui é uma chave importante da presença jesuítica na China. E graças ao gênio, à esperteza do Matteo Ricci, ele percebeu isso, né? Os conhecimentos cartográficos que os portugueses tinham e que os jesuítas tinham interessavam imensamente os chineses. E o Matteo Ricci estava usando isso como uma espécie de chamariz de aproximação com os chineses. E ele começou a usar as roupas dos letrados, né? Deixou a barba crescer como os letrados. E então ele começou a se metamorfosear como um letrado e não como um budista. E a partir desse mimetismo, dessa mudança, né, paulatinamente os jesuítas foram sendo permitidos a penetrar cada vez mais na China, até que conseguem chegar a Pequim. Tá? Então, é importante a gente notar que o Colégio de São Paulo de Macau, aqui tem um desenho dele, né? Hoje em dia só tem era uma igreja enorme, é uma escadaria gigantesca, uma igreja enorme, né? E tinha um colégio do lado, tinha a igreja e o colégio, mas teve um incêndio no século XIX e só sobrou essa parte da frente, né? O frontão da igreja, que é patrimônio mundial atualmente. Quem viu o filme O Silêncio tem uma cena linda do Valignano conversando com dois padres, descendo essa escada. É linda a cena, é emocionante. Para quem estuda essas coisas, a gente fica doido. Ele foi fundado pelo Valignano, o colégio, né, em 1594. Ele formava os jesuítas que iam para as missões do interior da China, como eu falei, né? Ali eles aprendiam chinês, aprendiam a escrever, a falar e assim por diante. Era um colégio universitário, ou seja, tinha nível universitário, fazia formação superior, mas também era de nível básico, também ensinava as crianças, né? Tanto japonesas, quanto indianas, quanto chinesas, quanto os mestiços e portugueses que viviam na cidade de Macau, né? Todo mundo tinha direito, então, a viver nesse colégio, a estudar nesse colégio, né? É, é um colégio que as riquezas exteriores e interiores são muito interessantes, porque também refletem essas misturas todas, né, da cidade de Macau, quadros, relógios, relíquias que juntam coisas que vêm de vários países do Oriente, também da Europa, né? Então, a gente está falando aqui um resumo daquilo que eu já falei, né? Do RIT, do método da acomodação e da questão da alteração da política a partir de RIT, né? De se
identificar com os letrados e não com os budistas, né? E o grande objetivo, que era chegar a Pequim, eles conseguiram. E qual foi o grande chamariz? Justamente foi a ciência, como eu já disse, né? Seja a questão do mapa, mas também a gente tem esses outros dois padres aqui, esse é o Matteo Ricci, esse é o Adam Scholl, Johann Adam Scholl e von Bell, e o Fernand Verbies, esse aqui é alemão e esse aqui é belga, tá? Aqui vocês estão vendo um globo terrestre, né? Um astrolábio. Aqui você tem uma luneta e tem outro globo com as linhas de. As, ai meu Deus, como é que é o nome? Os meridianos e os hemisférios. É, então, o grande truque aqui foi justamente usar os conhecimentos científicos que esses caras detinham vindos da Europa e difundir isso entre os chineses. Isso causava uma grande felicidade ao imperador, aos imperadores chineses, gostavam de consultar, tanto que tanto Adam Shaw Bell quanto o Ferdinando de Verbiest, eles se transformaram em funcionários do Ministério das Matemáticas, né? E o Ritchie vai conseguir converter esse letrado chinês aqui, o Xu Guang, que é um alto funcionário, importantíssimo funcionário, que tinha a tarefa de reformar o calendário chinês e utilizou muito os conhecimentos do Ritchie. Eles dois fazem uma dobradinha importante nessa tarefa de reformar o calendário chinês. O calendário chinês tinha um problema já há algum tempo, de contagem de tempo, né? E tinha que ser consertado, porque tinha uma defasagem muito grande na contagem do tempo correto, né? E essa alteração foi fundamental para a economia, para a agricultura e assim por diante. O imperador apoiou muito essa iniciativa e isso fez com que os jesuítas ganhassem enorme prestígio junto aos imperadores da dinastia Ming, né? É, Esse é o grande exemplo de um chinês de alta patente, né, alto funcionário, que se converteu ao cristianismo. Tá? É, Portanto, os conhecimentos de matemática, de astronomia, de cartografia, a reforma do calendário, o desenho dos mapas e assim por diante, tudo isso. Outra coisa que os imperadores adoravam eram relógios, né? Então, lá no século XVII, finalzinho do século XVII, já na dinastia Qing, os jesuítas eles levavam relógios de presente para o imperador, que ficava fascinado com os mecanismos, né? E queria explicações e chamava os jesuítas à sua presença para conversar sobre temas. Era uma coisa. Os jesuítas conseguiram muitas entradas, né? É claro que isso não vai ser muito, não vai durar muito tempo, né? Mas enquanto durou, foi interessante. Eu sei que tem muita aula. Vai acabar, já vai acabar. Pode deixar. Mais uns 5 minutinhos, se vocês aguentarem, a gente acaba. Em 1692, o imperador Gangxi, que a gente já conhece, né, o imperador da dinastia Qing, ele vai publicar um édito de tolerância ao cristianismo. Ou seja, ele vai dar liberdade aos católicos, que era o grande objetivo dos jesuítas era isso, era ter liberdade de fazer a conversão, né? E a liberdade de conversão tinha a ver com a autorização de que pudesse ter igrejas, de ter irmandades, de ter uma comunidade cristã, né? Então, aparentemente, a gente chegou aqui em 1692 no auge
da questão das vantagens dos jesuítas. Mas a coisa não foi tão fácil, né? Quando a dinastia Ming caiu e antes que a dinastia Qing se estabelecesse de fato em toda a China, os jesuítas cortaram dobrado, né? Os Manchu, a princípio, desconfiavam também dos jesuítas. Muitos foram presos, alguns mortos. Então, nesse período de transição dessas duas dinastias, esse projeto de cristianização ficou muito ameaçado, né? Então, quando o Kangxi chega ao poder e os jesuítas finalmente conseguem consolidar a sua presença na corte e especialmente no Ministério das Matemáticas, né, com vários jesuítas assumindo um cargo importante dentro do organismo administrativo chinês, parecia que as coisas estavam finalmente engrenando. Mas aí a gente tem um problema. Qual o problema? Né? E é um problema gerado pela própria presença cristã na China. Os jesuítas, como eu já disse, tiveram o privilégio de serem os primeiros a chegarem à China, graças ao monopólio que o padroado português dava a eles. Né? Então, Japão e China foram, durante algum tempo, exclusividade dos jesuítas. Mas com a União Ibérica e com uma série de outros acontecimentos, vai haver uma chegada de outras ordens religiosas, tanto no Japão quanto na China. E com a União Ibérica, inclusive, ordens religiosas franciscanas, por exemplo, vindos de Manila, das Filipinas. Também na China isso vai acontecer. E muitas vezes essas ordens têm rivalidades entre si. Né? E essas rivalidades, elas geravam uma série de atritos. E esses atritos redundaram numa coisa que ficou conhecida como querela dos ritos chineses. Isso aconteceu na China, mas também aconteceu na Índia. Lembra que eu falei do Roberto Nobile? E lá também houve uma série de disputas em relação à questão da conversão. Né? Por quê? Porque essa técnica, esse modelo de conversão que os portugueses desenvolveram, tanto com Robert Noble lá na Índia, quanto no Japão e na China, especialmente na China, que é o acomodatio, ou a acomodação, né? Ela negociava com elementos da cultura local. Né? E nessa negociação, às vezes, podia criar alguns problemas. Por exemplo, como é que você vai chamar Deus na língua chinesa? Isso era um problema. Né? Então, o Ruggieri, por exemplo, aquele padre primeiro, né? Ele traduziu Deus como Tianzu, Senhor do Céu. Depois, mais tarde, eles vão fazer uma alteração, os jesuítas vão passar a usar Shangdi, Senhor das Alturas. Mas isso não ficava muito claro, segundo alguns religiosos de outras ordens, do que significava Deus, né, para os chineses. Né? E, além disso, os jesuítas negociaram tranquilamente com os cultos dos chineses aos seus antepassados. Achavam apenas que era uma manifestação civil, não religiosa. Né? E também com a questão dos sacrifícios oferecidos a Confúcio, que também eles achavam que era uma manifestação civil e não religiosa. Já os padres de outras ordens, eles não concordavam com isso e fizeram várias denúncias contra os jesuítas, dizendo que, na verdade, eles estavam aceitando o gentilismo, ou seja, eles estavam aceitando heresia. Né? Eles não faziam a ortodoxia da fé católica. Além disso, a gente tem que lembrar que o Vaticano e a coroa portuguesa também estão em litígio, especialmente todo o século XVII, praticamente, de 1640 até 1680 e muitos. Né? O Vaticano, Roma, não
acata a independência de Portugal de Espanha, da restauração em 1640, o fim da União Ibérica. E essa disputa do Vaticano tem a ver também com a questão do padroado, né? Esse poder que os reis de Portugal tinham de, de apoiar a missionação, de apoiar a igreja em outras regiões, era visto pelo Vaticano, pelos papas do século XVII, como uma ameaça à sua autoridade, né? Apesar de que teriam sido papas lá no século XV que tinham dado esses poderes aos reis de Portugal. Mas no século XVII já não queriam isso, né? Então, na verdade, a querela dos ritos chineses, assim como a querela dos ritos malabares, elas serviram de uma pedra de discussão entre as várias forças da igreja, das ordens religiosas, da coroa portuguesa e mesmo da coroa francesa, que também vai se meter nessa história a certa altura. Tudo isso, então, vai resultar num desgaste muito grande e num debate que só vai terminar em 1742. E mesmo quando terminar, não termina bem, porque o Papa Bento XIV ele vai decidir contra os ritos chineses. Ou seja, ele vai proibir que os jesuítas admitam essas práticas entre os chineses cristianizados. Essa era a grande questão aí. Bom, é claro que tem mais milhares de coisas para falar sobre isso, mas a gente não tem mais muito tempo. Só para resumir, claro que isso tudo reverberou aos ouvidos do imperador, né? o Kangxi, né? Que acabou, então, proibindo as missões cristãs na China, em 1721. Tá? Essa proibição, é claro, vai alimentar quem tinha antipatia pelos cristãos, vai se sentir autorizado em persegui-los, em matá-los. Então, há vários padres que vão ser martirizados, né? Isso vai se agravar ainda mais em 1746, já com Qianlong, que vai ter uma política muito dura em relação aos católicos e aos convertidos, né? Então, muitos religiosos vão ser mortos, martirizados, leigos, não precisam ser só religiosos, também foram, chineses convertidos também foram martirizados. Então, você tem uma série de ondas de perseguição contra os cristãos, e isso meio que se alternava ao longo do século XVIII, né? Ora tinha perseguições mais duras, ora abrandava, mas ao longo do século XVIII você teve vários momentos aí de perseguição dos cristãos e depois, de vez em quando, umas folgas, né? Não houve, como no caso do Japão, a expulsão dos cristãos e dos jesuítas, mas havia essas temporadas de intolerância que também eram terríveis, né? Porque a insegurança era uma marca desse trabalho missionário de quem ficava lá na China, né? Então, aquele projeto tão bonito que a gente viu que parecia que tinha sido vitorioso, né, no finalzinho do século XVII, 1692, ao longo do século XVIII ele vai se desmanchar e a gente tem que reforçar a ideia de que muito do fracasso desse projeto é culpa da própria disputa interna dentro da Igreja Católica, entre as ordens religiosas e também entre o Vaticano, o Papa, Roma e os reis de Portugal, né? Então, isso tudo vai redundar aí numa uma coisa, uma herança de desconfiança em relação aos ocidentais, né? Os ingleses, eu não vou penetrar no século XIX, porque a gente está combinado que a gente vai fazer esse corte só na época moderna, mas no século XIX a gente vai ter outras perseguições, né? Na revolta dos Boxers, por exemplo, você tem um massacre de cristãos na China bem significativo. No século XIX, outras dimensões do cristianismo vão penetrar na China também, o protestantismo,
tanto com os holandeses, menos com os holandeses, mas mais com os ingleses, né? Mais no século XIX. É, portanto, para finalizar, esses encontros, né, na China, da cultura chinesa com a cultura europeia, da economia chinesa com a economia europeia, com a língua chinesa com as línguas europeias, ou a gente pode dizer as línguas chinesas com as línguas europeias, também podemos dizer assim, né? É um tema riquíssimo para trabalhos e atualmente tem muita gente estudando, né? Aliás, quem quiser ver, tem uma colega de vocês do programa de pós-graduação de História que dia 15 de dezembro vai fazer a defesa da tese dela, que é justamente sobre a missionação na China. Então, se algum de vocês tiver interesse de assistir, eu posso mandar para vocês pelo e-mail, já que a gente tem aquele contato do AVA, né? Convidando vocês para assistir. É dia 15 de dezembro, às 14 horas, a defesa. É até legal para vocês verem o que é uma defesa de doutorado, que faz as pessoas suarem. Não é mole. E é bacana de ver. Bom, eu já exagerei, eu acho que não foi, se não foi a minha maior aula, é quase a maior. E a gente tira as dúvidas na quarta-feira, tá? Que é o nosso último encontro. E dali a gente só vai marcar o dia da nossa entrega do segundo trabalho, tá bem? Então, foi um prazer. Eu espero que vocês, apesar dessa correria toda, tenham gostado do curso. A gente sabe que tem defeitos, né? E esses defeitos, muitos deles são conscientes. Tem os inconscientes, é claro, mas tem os conscientes, os cortes que eu fiz, as supressões, né, que eu cometi em vários pontos aqui. Mas a ideia é fazer com que, primeiro, vocês entendam que é possível estudar essas coisas, mesmo do ponto de vista de um historiador brasileiro, né? Tem muita gente trabalhando com fontes que são em português, né? Que não precisam, você não precisa saber chinês, japonês para enfrentar esses temas, né? De uma maneira criativa, você pode chegar a eles e fazer belos trabalhos sobre isso, né? A outra coisa é mostrar um pouco dessa tendência atual de pensar uma história mais conectada, né? E, por último, e não menos importante, é tentar ficar na crista da onda também de um mundo moderno, atual, aliás, mundo atual, que cada vez mais tem que prestar atenção no Extremo Oriente, né? E nesses gigantes orientais, a Índia e a China, e nesse gigante econômico que é o Japão, né? Então, essas três potências, hoje em dia, têm uma história riquíssima, né? E os contatos entre o Oriente e o Ocidente também são riquíssimos e merecem ser visitados por nós, tá? Se a gente puder um dia se encontrar e fazer um curso mais calmo, a gente promete fazer, tá bem? Então, até quarta. Obrigada pela atenção.